Então, povão, hoje eu vou fazer então para vocês, vou dar início então aqui no canal, aquela sessão que eu falei que ia mostrar então para vocês todos os meus livros de terror, de suspense, de mistério, de detetive, todo esse tipo de livro, toda essa literatura. Então, aqui no comecinho a câmera vai ficar um pouquinho tremida, porque eu estou segurando ela e tudo mais, ela não está em cima do tripé. Mas é o seguinte, nós vamos ver aqui então as minhas estantes. E é muita coisa, gente. Desculpa se eu ficar olhando aqui pro lado, porque é onde está o visor da minha câmera. Mas é o seguinte, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui agora. Mas as estantes são muito grandes, eu tenho muita estante, ela vai então do chão até o teto, é muita coisa. E eu vou mostrando para vocês conforme eu vou gravando, ok? Então, pessoal, aqui nós temos a minha estante. Espera aí que eu vou afastar para vocês verem melhor. Essa estante que vocês estão vendo aí ao fundo aí é a minha estante de livros de terror. Então, essa segunda prateleira inteirinha, a terceira inteira e a quarta inteirinha são somente de livros de terror, de suspense e mistério. E depois ali embaixo tem um pouco da minha coleção de livros, aquelas enciclopédias Mistérios do Terror, Mistérios do Desconhecido, e também da enciclopédia Ciências Ocultas. Então, eu vou mostrando para vocês. Esse vídeo vai ser dividido em partes, então. Primeiro eu vou mostrar todos os meus livros de suspense, terror, mistério, depois os livros da Anne Rice, depois os livros do Stephen King e depois as coleções que eu falei para vocês, ok, pessoal? Então, provavelmente esse vídeo vai ter umas 4 partes, porque em um vídeo só ia ficar gigantesco. Então, vamos lá. Começando aqui bem do comecinho, então, nós temos a primeira prateleira de livros de terror meu. Aqui já temos então aqui o grande livro, vai ser difícil tirar, pessoal, mas é aqui, o grande livro do medo. E esse livro é uma coletânea de contos de terror ilustrada, então vai ter aqui várias histórias de terror consagradas, clássicas, só que com ilustrações. É um livro muito bonito. Quem quiser que eu fale mais sobre ele, faça resenha sobre ele, mostre o livro com detalhes, é só pedir nos comentários. Aí logo depois tem aquela edição que todo mundo já conhece aqui do canal, né, que é do Edgar Allan Poe, Contos de Imaginação e Mistério. E também do Edgar Allan Poe, o único romance que ele escreveu em toda a sua vida. Aqui no caso meu, a tradução do título horrível ficou As Aventuras de Arthur Gordon Pym, mas o nome original é A Narrativa de Arthur Gordon Pym. Aí eu voltei aqui então, Frankenstein, da Mary Shelley, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. E essa minha edição aqui tem outras histórias também do Stevenson, voltadas para o terror e para o suspense. Aqui eu tenho o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu tenho aqui do Charles Dickens, Histórias de Fantasmas. E esse livro, eu achei essa capa muito legal. E é isso mesmo, pessoal. Charles Dickens já escreveu histórias de terror antigamente, antes de se tornar um autor famoso. Aí aqui então eu tenho um dos meus favoritos, A Volta do Parafuso, do Henry James, livro maravilhoso. Aí aqui eu tenho essa raridade aqui do mesmo autor do Drácula, né, o Bram Stoker, O Monstro Branco. E esse livro é mega difícil de conseguir. Aliás, qualquer livro do Bram Stoker, excetuando Drácula, é muito difícil de se conseguir, pessoal. Eu tenho aqui então a minha edição de Drácula, né? É bem simplesinha, mas eu adoro essa edição. Seguindo aqui então eu tenho esse daqui, Contos Clássicos de Vampiros. Aí esse livro aqui então é um achado, pessoal, é muito bom. Tem contos então do Bram Stoker, do Lord Byron, do William Polidori, do Sheridan Le Fanu. Tem muito conto clássico de vampiro. Os primeiros contos sobre os seres vampirescos então estão aqui. E da mesma coleção então nós temos aqui também do Sheridan Le Fanu, Carmila, a Vampira de Karnstein. E esse aqui pode-se dizer que foi uma das primeiras histórias de vampiros a surgir na literatura. E a primeira história onde temos uma vampira feminina. Aí nós temos aqui então do William Hudson, que esse aqui é um livro raro também, A Casa sobre o Abismo. E esse livro foi o que inspirou então o criador do Evil Dead, A Morte do Demônio, a fazer a sua tão famosa história de A Casa no Meio da Floresta, habitada por monstros de outras dimensões. Olhem para vocês verem, olha que capa mais legal, gente. Agora do Robert E. Howard eu tenho aqui esse daqui, Rosto de Caveira, Os Filhos da Noite e Outros Contos. O Robert E. Howard ele é famoso por ter criado então o Conan o Bárbaro, vocês devem conhecer ele. E aqui é uma coletânea de contos de terror dele. Aí aqui também do Robert E. Howard, né, eu tenho o Pregos Vermelhos, que é um livro do Conan o Bárbaro. Esse aqui tá aqui mesmo só para poder ficar junto do autor, porque
Não é terror, suspense, nada disso. É uma aventura, uma fantasia. Aqui eu tenho então do Rudyard Kipling, Histórias Sobrenaturais. Rudyard Kipling é um autor fantástico desse tipo de história. Ele é muito famoso por ter escrito o livro da selva, né? O livro da selva, do Mowgli. Aí aqui eu tenho duas coletâneas de terror que eu gosto muito. No caso aqui, a Clássicos do Sobrenatural, né? Já mostrei pra vocês em vídeo aqui. Tem vários contos de autores clássicos muito bons. E essa daqui, os melhores contos de medo, horror e morte, que também é excelente. Aí agora começa a minha coleção do H.P. Lovecraft. Eu tenho então o caso de Charles Dexter Ward, né? O Horror de Dunwich, A Maldição de Sarnath, A Cor que Caiu do Céu, Horror em Red Hook, A Procura de Cadat Dagon, esse livro é raríssimo, Um Sussurro nas Trevas, essa edição também é muito rara, da Mestres do Horror da Fantasia, né? A Casa das Bruxas, edição super rara, também da Mestres do Horror da Fantasia, e A Tumba e Outras Histórias, também da Mestres do Horror da Fantasia. E agora damos continuidade então aos outros livros que eu tenho. Aí eu tenho aqui edição rara, Mestre do Horror da Fantasia, da Shirley Jackson, A Assombração da Casa da Colina. Gente, que livrão. A Alma de Anna Klein, também raro. Aliás, todos os que eu vou mostrar aqui agora são livros raros, livros da coleção Mestres do Horror da Fantasia, livros que foram lançados pela editora Francisco Alves, então tudo livro raro aqui. Aqui eu tenho então do Frank De Felitta, O Demônio de Gólgota. Olha que capa mais legal, gente. Terror na Oktoberfest, também do Frank De Felitta. A Marcha Fúnebre das Marionetes. As Duas Vidas de Audrey Rose. A Entidade. E essa entidade minha aqui, então, é da coleção Mestres do Horror da Fantasia, porque é a segunda edição. A primeira edição, se eu não me engano, não saiu nessa coleção. E Por Amor a Audrey Rose, que é uma continuação do livro anterior. E o último livro que eu tenho do Frank De Felitta, Vingança em Alto Mar. Aí eu tenho aqui, então, Portão para a Morte. Muito legal essa capa. Tenho certeza que o Lucas Dallas, lá do Pulp Fiction, vai adorar essa capa. Aí eu tenho duas edições de O Exorcista, porque essa daqui, né? O Exorcista com a capa do filme e O Exorcista com aquela capa clássica. Esse daqui eu tenho mais como edição de estimação mesmo, porque as traças praticamente devoraram esse livro, mas eu não consigo me livrar dele porque ele tem uma capa muito bonita. E também do William Peter Blatty eu tenho O Espírito do Mal, que é uma história que é ligada ao Exorcista. É como se fosse uma continuação, não é uma continuação direta, mas tem alguns personagens que se repetem entre os dois livros. Aí depois então eu voltei desse daqui, O Livro das Trevas, que é uma coletânea de contos também, e tem muita história obscura aqui, digamos assim, porque aqui os contos que tem nesse livro aqui são todos de autores desconhecidos, e é bem interessante. Aí aqui eu tenho então a minha coleção do F. Paul Wilson, que é O Ciclo do Inimigo. Aí começa então com O Fortim, capa muito legal. O Sepulcro, eu amo as capas dessa série, gente, são todas muito bonitas. Eu adoro esse estilo de capa ilustrada, assim. O Toque Mágico, Renascido e o último lançado dessa série aqui no Brasil, Represália. Muito legal a capa, né, gente? E esse daqui já é um livro do F. Paul Wilson solto. É um livro que não tem série, mas é que se trata então sobre o terror médico. E aqui temos Implante. Aí logo depois eu tenho então esse daqui, A Filha de Satã. Capa muito sinistra, gente. Tenho esse daqui, A Mulher de Preto. Todo mundo conhece o filme, né? Tenho esse daqui, A Fúria. Para quem gostou de Carrie a Estranha, vai amar esse livro aqui. Ele segue os mesmos moldes. Aí eu tenho aqui do Peter Straub, né? Os Mortos Vivos. Eu adoro essa capa dele, acho muito sinistra. E esse livro é maravilhoso. Tenho aqui Incubus, do Ray Russell, livraço muito bom. A Vingança Diabólica, para quem tem medo de ratos, então olha aqui. Do Jay Anson eu tenho aqui Horror em Amityville, com essa capa muito esquisita, mas essa casa é muito sinistra. E também do Jay Anson 666, O Limiar do Inferno. Gostei bastante desse livro, tem muita gente que fala que detestou, eu gostei. Aí eu tenho aqui Fome de Viver, do Whitley Strieber, livro raríssimo esse livro, é de vampiros e é muito legal. E também do Strieber eu tenho Comunhão, Estranhos Visitantes, que é uma história real sobre alienígenas, que aconteceu com o próprio autor, com essa capa horrível que o Lucas adora. Aqui eu tenho a bonequinha que a minha esposa tem, que ela adora essas bonequinhas aqui, ela tem as perninhas moles, sabe pra vocês verem, gente? Ela fica brincando. Aí eu vou ter aqui então Semente do Diabo,
E A Profecia 666. Esse aqui é o primeiro. O 2 e o 3 eu ainda não comprei, mas pretendo comprar nesse ano que vem. Aí na leva das crianças endemoniadas eu tenho do Ira Levin, né? O Bebê de Rosemary, livro perfeito. E a continuação que eu não li ainda, O Filho de Rosemary, que eu não sei o que eu posso esperar disso aqui. E também do Ira Levin eu tenho esse daqui, As Possuídas, que essa capa é muito estranha, muito sem noção. Nada a ver com a história, o livro é muito bom. Tubarão, do Peter Bankley, com a edição bem antiguinha. Agora temos a nova edição da Dark Side Books, né? Mas essa edição aqui é bem antiguinha. Eu tenho esse aqui, Terrores da Noite. Aí eu tenho alguns livros do John Saul. John Saul é um autor muito bom de livros de terror, que merecia ter mais livros dele aqui no Brasil. Eu tenho então A Fúria Cega. Olhem a capa desse livro, gente. Muito legal, né? Chorai pelos estranhos, Quando o Vento Sopra. Muito legal essa capa, né, gente? Aí vem então alguns livros daquela coleção Alfred Hitchcock Apresenta, né? E eu tenho dele Histórias de Mau Agouro, Histórias para Leitores Sem Medo. A carinha do Hitchcock é blasé demais, né, gente? E Histórias que Nunca Serão Repetidas. Olhem só. Tenho aqui da Sandra Brown, Uma Voz na Escuridão. Tenho aqui da Ruth Randall, As Máscaras da Morte. Tenho esse daqui, Vendetta, que é um livro de suspense policial, com assassinatos, serial killers, esse tipo de coisa. Tenho aqui esse daqui, esse aqui já entra mais para a categoria do gótico moderno, e é A Casa das Lembranças Perdidas, da Kate Morton. Ela é muito famosa por ter escrito aquele livro As Horas Distantes. E então, alguns livros que eu vou mostrar aqui já entram mais na categoria do gótico moderno, ou suspense moderno. Tenho aqui A Virgem de Jade, Uma Voz na Penumbra. Achei essa capa muito legal. Olhem a moça parada e lá ao fundo aquele casarão sombrio, essas árvores secas. É muito legal essa capa. Aqui nós temos então Rebeca. Depois eu tenho aqui Não Toque no Gato. Capa feia, feia, feia. Depois eu vou ter aqui então 9 Carros à Espera. Todos eles são de suspense e de gótico moderno. E por fim, o último que eu tenho nesse estilo então de suspense gótico moderno é A Menina que Não Sabia Ler. Não se enganem com essa capa, pessoal. Esse livro é um livro macabro. Agora, voltando para o bom terror, então, eu tenho aqui um livro do Clive Barker, que é O Desfiladeiro do Medo. Essa capa é muito legal. É simplesinha, mas ela é bem significativa para a história. E esse livro é magnífico. E também do Clive Barker eu tenho esse daqui, Raça da Noite. Com essa capa nada a ver. Mas esse aqui eu já não posso opinar porque eu nunca li. Aí então, antes de eu começar, eu quero mostrar para vocês aqui um relógio que eu tenho. Naquele estilo de relógios assombrados e tudo mais. Ele tá parado porque a pilha acabou. Foi só eu começar a gravar, a pilha acabou. Muito esquisito isso, gente. Mas é aquele reloginho estilo Casa Assombrada, que eu adoro esse relógio. Continuando aqui então, começam os meus livros do Jim Counts. Eu tenho vários livros dele. Eu tenho aqui então Velocidade. Eu tenho aqui então também Intensidade, Lágrimas do Dragão. Essa capa brasileira é bem feinha. Se vocês verem, a mesma versão desse livro, só que americana, é perfeita. É o mesmo desenho, só que eles fizeram todo um trabalho em cima que ficou muito mais bonito que a capa brasileira. Aí eu tenho aqui também do Dean Counts, O Senhor Assassino, O Bom Sujeito, A Casa do Mal. Adoro essa capa. Aliás, agora as capas que vão vir agora do Dean Counts, elas são lindíssimas. Todas seguem esse padrão aqui de ilustrações e tudo mais. E é muito bonito, gente. Tensão no Gelo, Estranhos, Meia-Noite. Olhem que legal essa cidadezinha sinistra aqui, pessoal. O Guardião, essa capa é perfeita. Eu acho essa capa lindíssima, lindíssima. Esconderijo, gosto muito dessa capa também. Muito bonita. Olhem só, gente, que bonita. Intrusos, muito legal essa capa também. Fogo Frio. Adoro essa capa também, muito bonita. Gente, vocês viram, né? Eu adoro essas capas assim com ilustrações. E por fim, meu último livro de Counts, e um que eu gosto muito, Fantasmas. Com essa capa horrenda, feia demais. Aí eu vou ter aqui então Drácula, o Morto-Vivo, que é a continuação escrito pelo sobrinho tataraneto, o parente do Bram Stoker lá.
As Ruínas, do Scott Smith, que é um livraço. Muito bom esse livro. Aí eu tenho aqui alguns livros do Nelson Magrini, que é um autor nacional de terror. Anjo, a Face do Mal, capa muito bonita. Anjo, a Face do Mal 2, Ceifadores. E Relâmpagos de Sangue, também do Nelson Magrini. Aí eu tenho aqui A Mordida do Vampiro, do Laerte Verrier. Do Fábio Yabu, Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e outros contos macabros, né? Muito bonito esse livro. A Ascensão de Cthulhu, de vários autores nacionais, inclusive o Duda Falcão. Aqui, Herdeiros de Dagon, que também é da mesma coleção da Ascensão de Cthulhu, e aqui também lida com os monstros cósmicos do Lovecraft. E tem vários autores nacionais também, inclusive o Duda Falcão. E por fim, um livro solo do Duda Falcão, Mausoléu, com a capa mais linda do mundo. Livro com a capa mais bonita que eu já vi na minha vida. E uma das melhores coletâneas que eu já li também. Gente, agora vamos para a segunda prateleira aqui embaixo. E nós já nos deparamos com a minha filhota aqui, pequenininha. Quando ela era bem bebezinha mesmo, enfeitando a minha prateleira aqui, né, gente? Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui, então, o Fantasmas do Século XX, do Joe Hill. Todo mundo já conhece essa capa aqui, então, né? É uma coletânea de contos fraquinha, não é muito boa, não, na minha opinião. Aí aqui também do Joe Hill eu tenho A Estrada da Noite. O Pacto, com a capa antiga ainda. Nosferatu. Agora eu tenho do Manuel Loureiro aqui O Último Passageiro. Agora minha coleção Walking Dead, eu vou ter aqui então A Ascensão do Governador. O Caminho para Woodbury. E A Queda do Governador, parte 1. Preciso comprar a parte 2 para continuar a história. Do Richard Matheson eu vou ter Hell House, A Casa Infernal. Capa sensacional. Eu Sou a Lenda, com a edição antiga ainda, com a capa daquele filme Sem Graça com Will Smith. O Incrível Homem que Encolheu, adoro essa capa. Aí começa aqui Dark Side Books, né? Aí vem Evil Dead, Arquivos Mortos, A Noite dos Mortos Vivos, Psicose, O Demonologista, Tubarão, A Menina Submersa, Exterminador do Futuro. Aí tem 2 livros aqui de zumbis, que é O Inimigo e O Morto. Falta o terceiro que a galera Records tem que lançar, mas fica enrolando a gente. Aí então eu tenho alguns livros de suspense aqui. Tenho Cuco, Garota Exemplar, que é magnífico, né? Tenho esse daqui, Vou Lhe Mostrar o Medo, que é O Mistério de Edgar Allan Poe. É muito legal esse livro, gente. É um livro como se o Edgar Allan Poe fosse o personagem principal e as histórias e começasse a acontecer assassinatos, então, baseados nos contos que ele já escreveu. E esse livro é muito bom. Antes de Dormir, O Silêncio dos Inocentes, Quando os Adams Saíram de Férias. Livro muito macabro esse, gente. Aqui eu tenho Uma Coruja, que toma conta da minha estante. Fashion Play, que é livro sobre obsessão. A Menina do Fim da Rua, muito legal esse livro. Um Passe de Mágica, livro muito sinistro, gente. Aí eu começo então a minha coleção de obras do Robin Cook. Robin Cook é muito famoso por escrever então obras de terror médico. Vamos lá? Temos aqui então uma geisha, uma bonequinha geisha que meu irmão fez de papel pra mim, cartolina, isopor, um monte de coisa. Ela é bem bonitinha, mas às vezes eu acho que ela é meio sinistra. Aí então, começando aqui com The Encounter, com Robin Cook, eu tenho Febre, Cérebro, Roma, Servidão Mental, A Invasão, Cego, Vírus, Médico ou Semideus. Aqui eu tenho Erro Médico. E o último livro que eu tenho do Robin Cook, Mutação. Aqui então eu começo meus livros do Sidney Sheldon. Ele é muito famoso por escrever então livros de suspense, de thriller, né, gente? Eu tenho aqui então, antes de começar, eu quero mostrar pra vocês esse apanhador de sonhos lindíssimo que eu ganhei do meu amigo Lucas Dalla, do Sidney Sheldon. Eu tenho aqui então Nada Dura para Sempre, O Reverso da Medalha, Se Houver o Amanhã, O Outro Lado da Meia-Noite, Lembranças da Meia-Noite, Um Capricho dos Deuses, Um Estranho no Espelho, A Herdeira, O Plano Perfeito, A Outra Face, Céu Está Caindo, A Ira dos Anjos, Conte-me Seus Sonhos, As Areias do Tempo e acabou. Aí eu tenho aqui então uma foto da minha filhinha e da minha esposa. Continuando, aqui então vamos ter meus livros da Anne Rice. Aí começa então com Entrevista com o Vampiro, O Vampiro Lestat, A Rainha dos Condenados, sim, com a capa antiga ainda, A História do Ladrão de Corpos, Menoch, Pandora, O Vampiro Armand, Vitório o Vampiro, Merrick, Sangue e Ouro,
A Fazenda Blackwood, com a edição antiga também. E, por fim, o último lançamento da Anne Rice das Crônicas Vampirescas aqui no Brasil, que é o Cântico de Sangue. Aí eu tenho aqui, então, uma pirâmide, que é Sol de um lado e Lua do outro. Continuando nos livros da Anne Rice, eu vou ter aqui, então, aqueles 2 livros de lobisomens que ela fez. Então, aqui eu tenho A Dádiva do Lobo e o que saiu recentemente, que são Os Lobos de Invernia. Tenho essa série maravilhosa dela aqui, que é da Hora das Bruxas, né? As Bruxas Mayfair. Aí eu tenho A Hora das Bruxas, volume 1 e volume 2. Tenho Lasher e tenho Tautos. Não vou tirar não, porque as capas são bem feias. Aqui eu tenho, então, o busto do Tutankhamon. Tenho aqui, então, a série Alma e Sangue, da Nazareth Fonseca. Começando, então, com O Despertar do Vampiro, Cara Ikman, O Império dos Vampiros, Pacto dos Vampiros e o último da coleção, A Rainha dos Vampiros. Depois eu tenho aqui A Dama Morcega, da Julia Moon, Kaori, Perfume de Vampira 1, Kaori 2, Kaori 3, O Samurai Sem Braço. Aí eu tenho aqui O Preço da Imortalidade, do Felipe Santos, e Lázaros, da Georgette Silen. Agora então, povo, antes de eu ir para a prateleira de baixo, que são das obras do Stephen King, primeiro eu quero mostrar para vocês alguns outros livros de terror e suspense que eu tenho e que não couberam nas prateleiras lá em cima. Então, vamos lá? Aqui então eu vou ter minha coleção do Sherlock Holmes, né? Aí vem o Estudo em Vermelho, é toda em pocket, gente. Tenho aqui O Signo dos Quatro, adoro essa capa. As Aventuras de Sherlock Holmes, As Memórias de Sherlock Holmes, A Volta de Sherlock Holmes, O Cão dos Baskervilles, com essa capa medonha, O Vale do Terror, O Último Adeus de Sherlock Holmes e Os Arquivos de Sherlock Holmes. Continuando então na pegada de livros de investigação criminal e tudo mais, eu vou mostrar para vocês então meus livros da Agatha Christie. Aí eu tenho aqui Um Crime Adormecido, Os Crimes ABC, Poirot Perde uma Cliente e Não Sobrou Nenhum, que era antigamente chamado de O Caso dos 10 Negrinhos, né? O Misterioso Caso de Styles, Assassinato no Campo de Golfe, O Caso do Hotel Bertrand, capa muito legal, Assassinato no Expresso Oriente, adoro esse livro, Caio Pano, O Natal de Poirot, A Mansão Hollow, muito bom, Um Corpo na Biblioteca, 13 à Mesa, Os Elefantes Não Esquecem, Mistério no Caribe, um dos meus favoritos da Agatha, O Assassinato de Roger Ackroyd, Convite para o Homicídio, A Testemunha Ocular do Crime, O Mistério de Sitaford, que esse aqui envolve então tabuleiro Ouija, fantasmas, esse tipo de coisa, A Maldição do Espelho, Nêmesis, Quatro Grandes e por fim o último livro que eu tenho da Agatha Christie, A Casa do Penhasco. Aguenta aí, gente, já tá quase acabando já. Aí nós temos aqui então Perdas Reparáveis, livro de suspense e terror, Plantão da Noite, 2 livros do Ray Bradbury, As Máquinas do Prazer, O País de Outubro, um livro do Arquivo X, Ruínas, Alien, o Oitavo Passageiro, Os Invasores de Corpos, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Vampiros do Espaço, Esfera. E agora então a última pilha que não coube na minha prateleira de livros de terror e suspense. Aí aqui As Máscaras do Pavor, do Rubens Francisco Luchetti. Também dele eu tenho aqui O Museu dos Horrores, O Vilarejo, do Rafael Montes, Vampiros, Coleção Sobrenatural, To Frankenstein 2, Um Rio Muito Frio, Diário de um Exorcista, O Devorador, A Maldição de Long Lank. Agora, gente, então vamos para o finalzinho da minha prateleira de livros de terror, suspense e mistério. Aqui então vocês estão vendo um desenho meu com a Carrie e o Penny, né? Feito pelo Lucas Dallas, lá do canal Pulp Fictions. E ficou perfeito esse desenho. E agora eu vou mostrar só o finalzinho aqui da minha prateleira, porque eu vou deixar o vídeo do Stephen King só para ele. Então vamos lá? Nós temos aqui então a minha coleção do André Bianco. E mais algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, antes de começar a mostrar então meus livros do Stephen King. Aí eu tenho aqui O Senhor da Chuva, Sementes no Gelo, Os Sete, Sétimo, Bento, O Vampiro Rei Volume 1, O Vampiro Rei Volume 2, adoro essa capa do Vampiro Rei Volume 2, muito bonito. O Turno da Noite Volume 1, 2 e 3, eu achei as capas do Turno da Noite bem feinhas, pelo menos nessa edição que eu tenho. A nova edição ficou muito bonita, mas essa edição que eu tenho eu achei bem sem sal, bem... muito ruinzinha, gente, eu não gostei. E aqui o último livro que eu tenho do André Bianco, que é O Caso Laura. Aqui então eu tenho uma série que eu não sei se encaixa na categoria terror ou categoria ficção científica, porque ela é uma mistura então de zumbis com super-heróis. Então eu tenho aqui os 3 primeiros volumes dessa série.
Ex-Heróis, Ex-Patriotas e aqui Ex-Comunhão. E lançou então o quarto e creio eu que o último volume dessa série, que se chama Ex-Praga, alguma coisa assim. Aí eu tenho aqui então alguns livros do R.L. Stine, que escreveu a série Goosebumps. Aí eu vou ter aqui A Praia Fantasma, O Acampamento Fantasma, adoro essa capa, A Casa do Terror, O Porão Macabro, O Lobisomem do Pântano, Sorria e Morra, Sede de Sangue, O Parque do Terror, Boneco Assassino, Terror na Biblioteca, A Máscara Maldita, Pânico no Acampamento. Aí então, daquela coleção A Rua do Medo, eu tenho também do R.L. Stine, mesmo criador da série Goosebumps. Aí eu tenho aqui O Desafio, muito legal essa capa, com eles jogando então o jogo da Ouija, né, o jogo dos mortos, A Vidente e o último aqui, que é O Clube do Terror. Aí eu tenho aqui A Casa do Pesadelo, Prisioneiras, Hora do Espanto, O Doutor Morte, Hora do Espanto, O Poço dos Desejos, O Espantalho e Feliz Dia das Bruxas. E para finalizar então meus livros de terror, eu vou ter aqui Louras Zumbis, essa capa é muito sinistra, Os Noturnos, O Pequeno Vampiro e Coraline, do Neil Gaiman. E essas então foram os meus livros de terror, pessoal. Aí agora eu vou começar a mostrar para vocês então a minha coleção do Stephen King. Vocês estão vendo aqui, esses são todos os livros que eu tenho do Stephen King. E depois eu vou mostrar para vocês as coleções. As Ciências Proibidas, que é essa coleção aqui, eu tenho ela completa, são 20 volumes, é muito legal. É uma enciclopédia que trata sobre assuntos de ocultismo, esse tipo de coisa. E depois essa coleção aqui, que se chama Mistérios do Desconhecido, que assim como a série das Ciências Ocultas, aqui vai tratar justamente também sobre livros sobre enciclopédias sobre ocultismo. Então vocês podem ver aqui, né, tem invocação de espíritos, os paranormais, criaturas misteriosas, esse tipo de coisa. Então eu não tenho essa aqui, eu não tenho a coleção completa, eu tenho 13 volumes. E ela é muito boa também. Então nos próximos vídeos eu vou falar sobre essas coleções aqui. Então até mais, pessoal. Tchau, tchau.